Queridos, voltando do intervalo, nós assistimos alguns vídeos e vamos agora estudar e comentá-los. Até agora, nós estudamos pelo caminho da chamada fenomenologia como, formalmente, a mente humana percebe a realidade. Esta forma, como dissemos, é transcendental. Transcende a vontade de querer ou não querer pensar nos limites da cognição. Ou seja, somos obrigados a perspectivar o mundo. Exceto para os políticos brasileiros, que acham que são Deus, cada qual no singular, e conseguem então estar em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresentes. Não é o nosso caso. Então a gente tem que estar no tempo e no espaço, e isso implica perspectivar. Se eu vejo uma sala, obrigatoriamente eu tenho que ver pelo ângulo de vista que os meus olhos, querendo ou não, estão limitados. Não consigo ver ao mesmo tempo à frente e atrás das minhas costas, embora possa fazer elaborações, memórias, reflexões, mudar de um ponto de vista para outro, mas não consigo ser absoluto. É isso que filósofos como Heidegger chamaram de encarnação. No sentido de nosso pensamento estar encarnado no tempo e no espaço. Ou ele é humanizado. E que Kant e Russo chamam de pensamento transcendental, na medida em que eu obrigatoriamente sou um ser que está vinculado ao tempo e ao espaço. Na prática, isso tem um nome, história. Eu estou no mundo. Heidegger dizia, eu estou aí. Mesmo que aí no mundo eu pense em outros mundos. Então nós vamos falar sobre, vamos chamar de dois elementos da realidade. Nessa investigação do pensamento, da forma como que pensamos. Vamos chamar uma de elementos formais, forma do pensamento. É uma forma abstrata. É a forma percepcional, forma cognitiva. E o outro, o conteúdo, a vivência, o mundo que é vivido. Então eu tenho olhos para ver as cores e tenho cores para serem vistas. Forma e conteúdo. Uma boa analogia é capturar uma água. Sempre que pegarmos, colhermos alguma água, teremos que fazer em algum recipiente. Ora, a mesma água pode ser apanhada em diferentes recipientes, o que vai dar a ela aparências diferentes, de acordo com a forma da percepção que capta as coisas. Equivale a dizer que o mesmo conteúdo da realidade é percebido de diferentes formas. A noção temporal ou espacial perspectiva tudo. Então o que para um é baixo, para o outro é alto. O que para um é sagrado, para o outro é profano e o outro nem aí. Bom, isso que nós chamamos de forma abstrata, forma universal e abstrata, quer dizer, todo e qualquer ser humano tem alguma forma de perspectivar. Foi estudado por Russell como categorias da percepção. Cada objeto percebido no mundo
exige um tipo de intencionalidade adequada. Então, para eu perceber o objeto, o conteúdo das cores, eu reivindico necessariamente uma forma sensória, visual. Porque é da natureza do objeto, cor, a forma ótica. Mas se eu quiser perceber, por exemplo, o discurso semântico e sintático de uma poesia, então eu estou vendo, percebendo uma poesia, nada me vale, em nada me acrescenta a forma cognitiva sensorial dos olhos. Eu preciso ter outra categoria de percepção, uma categoria que implica em uma elaboração da linguagem em seus níveis gramaticais. Entendem? O que significa dizer que não basta existir o mundo para ser percebido. É preciso haver uma equivalente relação entre o tipo de categoria percepcional para o tipo de realidade a ser percebida. E se não houver a categoria perceptiva adequada, sabiamente, à natureza do objeto a ser investigado, teremos grandes confusões. Que seria, exemplos bem simples, dizer esta frase: eu estou falando com você, você não me ouve, você não me vê. E a outra, usando os elementos sensoriais da visão e da audição, fala: estou te vendo, eu estou te ouvindo. Mas a outra está falando sobre elementos abstratos, elementos valorativos, elementos morais. Então não se vê moralmente com o nervo óptico, nem com o ouvido, mas com a escuta. É outra categoria. Se eu quiser provar que Deus é melhor, a alma não existe porque não é palpável, está correto. Segundo a categoria de percepção sensorial. Sensorialmente, a alma não existe, a menos que eu chame de alma um determinado fenômeno biológico que está ali, mensurável. Então, se eu mudar a categoria, para ver a alma é preciso ter outros olhos, vamos usar a metáfora cristã, outros olhos para ver, eu percebo que não adianta evidenciar a coisa, mas desenvolver, trabalhar, selecionar o tipo de categoria segundo a natureza do tipo de mundo. Está claro essa questão? Nós temos que fazer isso não apenas conosco, um tanto de reivindicação permanente de autorreflexão. Será que eu estou vendo com a natureza perceptiva, percepcional adequada ao objeto? O que fez muito bem no filme Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor diz: vocês não vão ver, compreender a poesia se usarem a percepção matemático-geométrica. Terá que ser outra. Nesse sentido, a gente já percebe que não adianta eu discutir um assunto com alguém, às vezes no consultório, se não estamos vendo com as mesmas categorias perceptivas, entendem? Estas categorias perceptivas, elas são formais. Ou seja, eu posso formalmente, no abstrato, diferenciar uma forma de outra, fazer uma seleção, uma pesquisa, para depois ir ao conteúdo. Então, quando alguém vai me falar assim: Will, eu quero lhe dizer que eu te amo. Tá, então agora eu vou aqui tentar entender qual é a categoria de percepção no qual essa pessoa significa esta frase. Em que sentido? Aí eu vou perceber, ela está falando com um amor fraternal. Não, é com um amor erótico. Não, é com um amor de pai para filho. Enfim. Então, é com este olhar, ok. Agora, sabendo uma pesquisa a ser investigada, com que olhos, com que percepções vão ser colhidas à experiência, à experimentação,
agora eu posso dialogar com você com um entendimento claro e não confuso. Acham que todos fazem esse tipo de investigação no estabelecimento do diálogo? Lembremos-nos, na insensatez é sempre o óbvio para mim. Mas quanto mais fenomenologicamente crítico, mais eu questiono as minhas próprias categorias de percepção, como as do meu meio, depois como da ciência e depois de toda a minha realidade. Lúcio Pachter usou, em suas pesquisas iniciais, o caminho feito dessa investigação por Schopenhauer, na obra O Mundo como Representação. E a expressão representação equivale, então, a dizer o mesmo, ou de forma muito parecida, do que em fenomenologia chamamos de intencionalidade. Ou seja, eu só capturo o conteúdo do mundo, a objetividade do mundo, pela minha intencionalidade percepcional, pela categoria de percepção. Schopenhauer vai dizer algo assim: eu só percebo o mundo segundo a minha maneira de representá-lo. É um sentido muito comum, embora Russell e Schopenhauer tenham usado termos e propostas diferentes. É nesse sentido que Lúcio Pachter usa um filósofo pré-socrático, ou aqui vamos tratá-lo inclusive como filósofo, mas historicamente como um sofista, Protágoras. Quando lá disse, o homem é a medida de todas as coisas. Olha, naquela época tinha uma visão que só se tornou atual depois de Kant. E depois da teoria da relatividade e todos os elementos do mundo contemporâneo. Bom, vou levantar um problema, depois nós vamos debater juntos. A palavra respeito, como qualquer palavra, não tem um sentido em si mesmo. Ou seja, depende de como nós interpretamos. É um jogo de interpretações em que cada contexto vai ter que estabelecer o que quer dizer com o termo. Aqui eu vou, agora, neste momento, usar a etimologia latina para dar um sentido bem específico. Respicere, que significa olhar para. Ou seja, a palavra respeito tem um sentido de objetividade. Respeitar um café é tratá-lo como café, e não como leite. E não esperar que o café se comporte como leite. Respeitar uma onça significa correr dela. Respeitar, quer dizer, olhar para ela e entender o que ela é. E nesse sentido não quer dizer gostar, quer dizer conhecê-la. Com o máximo de objetividade. Por isso a palavra respeito no campo moral faz muito sentido. Respeitar não significa concordar, mas observar objetivamente. Então eu respeito o bandido batendo nele, prendendo ele, correndo dele. Isso é respeito. Entendem? No sentido de conhecimento. Então tá. Eu vou respeitar a palavra do outro. Respeitar. Que eu vou não ficar apenas no caráter moral do senso comum, mas no caráter moral filosófico. Respeitar significa conhecê-lo, segundo a sua, isto é, a dele, forma de entendimento. Ora, se eu vou ouvir uma criança que fala com determinada categoria de percepção, respeitá-la não é interpretar de qualquer jeito. Por mais que eu queira fazer isso, não é fruto apenas de boa vontade, é de investigação, entendem? E há problemas complexos, como, por exemplo, uma pessoa diabética, em nome do amor, do afeto, pede açúcar, pede doce. E eu lhes confesso que eu entendo isso. Ainda mais quando o açúcar se chama sorvete de flocos. Aí,
Se você dá a ela o que ela pede, e ela também pede, junto com o prazer, saúde, eu tenho que discordar dela por favorecer a ela. Ou seja, porque eu discordo, é porque eu respeito. Porque eu tenho que não apenas ceder às aparências, eu tenho que interpretar. Então nós vamos agora, no campo da interpretação, nos preocuparmos com o respeito. Eu vou ouvir o outro, entender o outro, uma tarefa não fácil, não instantânea, vai exigir um método que nós aqui vamos apresentá-lo dentro da filosofia clínica, que vai exigir talvez alguns meses, ou junto com um instantâneo, momentos contínuos de aprofundamento para que eu possa, com conhecimento, respeitá-lo. Vou me equivocar, vou me retificar, mas não é uma tarefa sem grande esforço. Está claro isso, gente? A pessoa chega no consultório e fala, o que o senhor acha? Eu vim aqui, estou lhe pagando, eu caso ou eu não caso? Eu até gostaria de lhe dizer, de verdade, mas eu não sei, porque eu não respeito, no sentido eu não conheço as profundidades, as implicações disso na sua interpretação. E eu não posso dizer, no seu lugar eu faria isso, porque eu estaria usando todos os meus elementos de forma perceptiva e o que eu tive de conteúdo de aprendizagem. Então é uma tarefa de escuta, de acolhimento, de hospitalidade, tratar o outro como hóspede, para só depois, agora com conhecimento, tenho probabilidades, tenho tendências, tenho oferecer sim conhecimento, mais do que a boa vontade. E é isso que a gente vai chamar de ética. Boa vontade sábia, não apenas boa vontade. Uma das primeiras questões que nós vamos colocar é, seja a intencionalidade ou a representação que o outro faz, eu tenho que me perguntar, o outro, voltando para mim, eu serei outro, né? Enfim, aquele que eu escuto, respeitando-o, ele sabe do que fala? É uma pergunta. Quero dizer, ele está falando de uma forma autônoma ou alienada? É uma pergunta. Quando é alienado, o que não é um defeito, é só uma caracterização, não está assumindo as consequências das suas escolhas ou dos seus limites. Por exemplo, eu ponho a roupa do Batman, acho que esta roupinha vai me proteger contra tiros. E vou lá fora fazer justiça com as próprias mãos. Aí eu penso, não vou apoiar essa pessoa, vou até impedi-la por amor a ela. Porque eu vejo que ela não está percebendo as consequências dos seus atos. E é claro que o meu alcance dessa atitude depende do quanto eu tenho poder e respeito diante do outro. Se é uma pessoa querida, próxima, se é um filho, às vezes eu não posso impedir, nem devo impedir outra pessoa de fazer isso, mas eu tenho que investigar se é ou não alienado. Ponto. Se for alienado, também tem um outro aspecto. Não só é alienado, eu não sei as consequências, eu me equivoco. Então eu tenho que respeitar isso. Mas algumas pessoas são alienadas, porém são autênticas em sua alienação. Quando eu digo autênticas, elas são enraizadas com uma profundidade identitária em que elas se identificam, elas se reconhecem no estado de alienação e dizem, eu escolhi isso. Não é porque eu não saiba, é porque eu não quero saber. Voluntariamente. E, por que não dizer, todos nós talvez tenhamos esse grau de alienação. Todos nós, por exemplo, sabemos que devemos amar o próximo e creiamos, como a nós mesmos, perdoar, dar comida para todos que têm fome, mas fala, não, agora fecha as portas, eu não quero saber, vou cuidar só dos meus. Por exemplo, então não vamos ter a hipocrisia de imaginar que só o outro é alienado. Há um grau, no entanto, de autenticidade no qual eu
reconheço meus limites e assumo eles com autonomia. E outros que eu não sei, não quero saber e não estou nem aí. Bom, tema de outra aula, eu estou trazendo a ideia. Se eu for ao mundo de outra pessoa, eu tenho que mapear os limites, o grau com respeito, de liberdade, de independência, de autonomia ou de alienação que ele tem, para então saber como eu vou fazer isso. Tá claro? Perguntas e questões sobre este ponto. Uhum. Excelente questão. Uhum. Sim, é uma questão. A resposta, não no nível do bom senso, que já seria minimamente boa, não no nível científico, que seria também muito enriquecida, mas no nível filosófico e, sobretudo, no nível filosófico clínico, que é uma radicalidade do pensamento de forma amorosa, realmente ocupado com a tarefa de ajudar o outro quando ele nos pede ajuda para pensar o mundo. Portanto, esse estado filosófico, como começamos o curso falando sobre ele, chama-se pathos. É um profundo e respeitoso eu não tenho a verdade absoluta. Não quer dizer que eu não tenha crenças absolutas. Não quer dizer que eu não tenha o que seja óbvio. Então, por mais que eu tenha qualquer resposta, ela nunca pode parar de me permitir continuar investigando, querendo saber. Logo eu já vou retirar a tranquilidade dos que já saberiam lidar com situações difíceis, dizer, é tranquilo. Não, não vai ser, nunca. Ou, se tornar tranquilo qualquer questão existencial, ela já não será tratada filosoficamente. Então, é sim um estado de questionamento. É uma vida e ela é dramática. Se levada com pertinência. Mas vamos a outros elementos. Para responder a isso, não é só o outro que importa. É a relação entre nós. Portanto, a resposta se eu devo ou não apoiar ou permitir o suicídio não pertence ao outro com exclusividade, pertence a mim também. Ou seja, eu posso até respeitar e entender a vontade dele, mas também respeito e entendo a minha. Porque ir ao mundo da outra pessoa não me destitui de ser eu quem creio ser. Entende? Então, assim, respeitar o outro é tanto o outro em mim quanto o outro nele, ou seja, é a relação. Bom, então nós temos aqui já alguns avanços. E aí entra nessa investigação, que ela é muito mais extensa do que eu vou tratar agora, só um ponto para este momento. Eu tenho que investigar o que é, não o suicídio, porque não existe o suicídio em si, a interpretação do suicídio. Com que categorias de percepção a pessoa está julgando o que ela está entendendo por a palavra usada em comum, suicídio. Então, antes de eu responder sim ou não, apoio ou não, concordo ou não, eu tenho que entender quais são as categorias percepcionais utilizadas. Por exemplo, ela pode dizer, eu quero me matar. Tá, ela quer se matar porque ela está pensando emocionalmente? Então, é uma morte de caráter emocional? Isso não equivale a uma morte de caráter sensorial. Ou pode ser o inverso. Não é óbvio. Mas se a gente for investigar, a gente vai ver o que parecia ser óbvio não ser. Como, por exemplo, eu entendo que investigando na historicidade dessa pessoa, ela sempre usa uma tendência, por exemplo, a não permanecer com os mesmos valores emotivos intensos por muito tempo. Então, começo a separar na categoria das suas condições o que é verdadeiro intenso e o que é verdadeiro não intenso.
Então fala, tudo bem, se você quer se matar, e eu até respeito isso, tudo bem, mas que não seja agora. Vamos esperar um tempo no qual você mesmo poderia, como já deu provas, de que muda de uma opinião afetiva de intensidade, depois de um tempo que foi marcado na própria historicidade como um critério dela. Aí nós voltaremos a conversar. É uma marcação no qual a resposta é conjugada com o modo de ser do outro, mas não é feito sem eu me colocar nos critérios de julgamento dele, aqui no caso, pelo tempo. Entendeu? Aí eu posso também separar o objeto da morte. Uma coisa é, eu quero morrer ou eu quero acabar com a dor. Se eu confundir as duas coisas como uma só, eu posso levar a pessoa a querer acabar com a dor, mas não com a vida. Ou seja, passado a dor, e o que equivale à dor, aí também é categoria de interpretação, não acaba com a vida. Separo então. São tantas as considerações que, portanto, não é tão simples sem investigação. Além do que, quando se trata de terapia, e uma pessoa pelo menos já se põe a discutir isso comigo, como filósofo clínico, eu já tenho que dizer e entender implicitamente que ela não se matou querendo, porque há categorias que exigem conversação. Portanto, não pode ser óbvio. Do contrário, querendo ou não, com ou sem conselho, sem precisar de apoio, ela vai se matar. Se ela trouxe a mim, ela compartilha comigo um estabelecimento de relações que exigem, sim, ética, acolhimento. Ajudou? Para todo e qualquer questão, mas não é exatamente isso que eu quis dizer. Porque não estou me isentando também de me colocar a respeito. É claro que muitas das... Sim. Filósofo clínico? Sim. Repito, não necessariamente. Sim, neste também. Em qualquer caso, repito, não é só o outro que está em jogo. Eu também estou em jogo. Respeitar o outro não é se destituir no processo. Então, algumas questões voltarão ao outro como fonte de conhecimento e de ação. Outras serão nossas. Espera aí, você me desculpa, mas essa é uma questão nossa, não é sua. Ou então eu vou dizer, esta questão não é nada sua. Ela é totalmente minha. Gostando ou não. Nós entramos em questões jurídicas, entramos em questões médicas, enfim, o estabelecimento dos aspectos não são puro respeito de concessão, são estudos. Sejam quais forem, certos ou errados, têm consequências. Se tivermos errados, temos que aprender com isso, mas não é sem critérios. Bom, então eu preciso agora lhes apresentar isso que vamos chamar de estrutura de pensamento. Lúcio Pachter, numa investigação de todas as diferentes formas perceptivas ou intencionalidades que equivalem a diferentes objetos no mundo, investigou na história do pensamento humano, antes das psicologias, antes das antropologias, que começam aí historicamente no final do século XVIII para cá, ao longo de toda a história do pensamento filosófico. Ou seja, absolutamente até hoje registrado tudo o que, de certa maneira, se revelou dizer, eis aí um fenômeno humano. A emoção, a escrita, a fala, a corporeidade, a intuição, todos os elementos disso aqui é uma forma de perceber a realidade.
sem colocar em nenhuma delas uma verdade absoluta, como muitos teóricos fizeram ao longo da vida. O emotivo é dizer, tudo é uma questão emocional. Se você não percebe pelas emoções, você não percebe nada de verdade. Entende? Colocou apenas elas formalmente sem conteúdo, como possibilidades teóricas transcendentes. Por exemplo, e deu a elas o nome grego tópicos, cada qual, que significa lugar ou espaço do ponto de vista. Daqui eu vejo assim. Se eu quiser ver de outro ângulo, eu tenho que mudar de lugar. Ou mudar de percepção ou categoria intencional. Se você vai me falar de afeto, eu tenho que me colocar a abrir e perceber afetivamente. Se você vai me falar sobre afeto puro, pura emoção, então eu vou ver o fenômeno que é afetivo para ser visto no mundo. Visto, fabricado, enfim, existente. Mas se você vai me falar de, ao mesmo tempo é afeto e também corporal, tipo, eu te amo verdadeiramente, categoria emotiva, mas é sensório. Meu amor está vinculado ao prazer e à dor, ao comportamento, ao frio e ao calor. Eu te amo aqui em Goiânia, não te amaria lá em Boston, no frio. Eu não tenho humor, eu não tenho paciência, eu não tenho... não dá. Ou seja, aqui eu já estou falando em pelo menos duas categorias de percepção que estão em jogo. Quais sejam o tópico, o lugar 4, emoções, e mais o tópico 3, sensorial e abstrato. Nós vamos estudar cada um deles. Então, eu não posso julgar, entender, compreender, ir ao mundo de uma pessoa que fala com categorias sensoriais e emotivas ao mesmo tempo, só com emoção. Senão ela fala uma coisa e eu entendo outra. Tá claro? Então nós vamos agora investigar no mundo que é infinito, não apenas pelo conteúdo que existe, mas quais as formas perceptivas que estão em jogo. Tá bom? Estas formas, já adianto a vocês, elas têm, grosso modo, duas instâncias. Umas, as já conhecidas. Todos nós, quando formos falar em texto escrito, já temos na nossa cultura e sociedade a referência. Sabemos do que falamos, não vamos nos confundir sobre o tipo de intencionalidade. Mas temos dois tópicos anômalos. Isso só adiantando. Tópico 19, singularidade existencial. Singular, tudo é singular, é claro. Cada um é único, cada percepção é única. Mas é singular porque é único até na percepção em relação aos outros. É o tipo de percepção que não tem parâmetro social. É tão excepcional que a gente tenta entender, mas não é comum o entender. Por exemplo, se eu falar que eu chorei ou que eu ri, todo mundo formalmente entende de emoção, ou entende emotivamente, ainda que eu tenha rido e você não. O conteúdo não foi o mesmo, mas a forma é a mesma. Todos nós formalmente nos emocionamos, tudo bem? Agora, quem aqui sabe telepatia? Quem aqui... Eu sei, mas eu não vou contar para vocês, porque se eu contasse, então é segredo. Quem aqui multiplica 4 dígitos por 4 dígitos, tipo 5.429 vezes 7.322? Eu sei, mas eu também não vou contar. E faz isso instantaneamente. Ou seja, são elementos que existem, são constatados. Mas eles são tão incomuns que é difícil, no lugar comum, falar sobre eles. Eles existem como um fenômeno que
histórica e antropologicamente podem ser bem compreendidos. Assim como, por exemplo, coisas que foram tratadas no passado como bruxaria, que levaram a fogueiras, depois foram explicadas cientificamente, não tinha nada daquilo que se imaginava. Mas, claro, em outra época, quando aquela percepção era extraordinária, depois ela se tornou comum. Muitas coisas assim, Erich Fromm chama isso de filtro socialmente condicionado em seus trabalhos, muitas coisas que num campo de cultura não é percebível, em outra é. São elementos de comparação, mas que são anômalos no momento em que eles se apresentam como grau de percepção. Teremos uma aula só sobre isso. Mas apresentando a tábua de pensamentos, um outro é, tópico 29, dados da matemática simbólica, que de forma ampla significa: há elementos que fogem completamente à verbalização, à elaboração sintática e lógica, que ultrapassam a linguagem humana e que, no entanto, como que parecem dizer. Fenômenos que transcendem a nossa objetividade. E que, falando agora historicamente, até a Unesco, as Nações Unidas, chamam de fenômenos transversais. Elementos complexos, elementos existentes que não são os acadêmicos e que devem ser conhecidos porque estão presentes, são místicos, ou são intuitivos, ou são de tantas naturezas complexas, ecológicas ou sistêmicas, que não dá para classificá-los. E mesmo assim, muito está presente na nossa revolução de percepção. Nestes pontos da matemática simbólica, nós já não trataremos a compreensão da realidade do ponto de vista do eu. Abandonaremos os estudos de fenomenologia. Aí vocês vão dizer, mas professor, demorei tanto para estudar o Sokolovsky, para o senhor jogar isso no lixo? Pois é. Mas você vai voltar ao Sokolovsky toda vez que a pessoa falar eu e completar a frase. Mas tem hora que ela fala e ela nem soube que falou e disse uma grande verdade, porque não foi o eu dela. O eu dela é limitado, mas coisas atravessaram a mente dela, atravessaram e existiram. Quem diz que é só o eu que está aí? Às vezes, quem pensa não é o eu, é um nós coletivo, é um paradigma, é uma estrutura, é uma sociedade, é uma natureza, questões para outra aula. Bom, estão me acompanhando? Agora, vamos lá. A estrutura de pensamento se refere a categorias formais da mente humana. Mente humana eu estou apontando aqui, mas é isso tudo, né? A mente humana em relação ao mundo. A mente humana percebe o mundo de certas maneiras. Existe, no entanto, o que nós vamos chamar de bases categoriais. Lúcio chamou, na filosofia clínica, bases categoriais, que se referem a, são 5, assunto, subdividido entre imediato e último, circunstância, o contexto histórico complexo dos elementos mais próximos ao fato observado, a noção de lugar, lugar físico mesmo, tempo, aquilo que chamamos de tempo de relógio, tempo comum, socialmente cronometrado, objetivo e relação, os objetos principais, os temas que são tratados numa conversação. Todos esses elementos, os 5 exames categoriais, ou os 5 elementos de objetividade que vamos investigar, nós vamos compará-lo de 2 maneiras, sempre como parâmetro. Os elementos objetivos e os elementos subjetivos. Isto é, cada pessoa, uma estrutura de pensamento individual, cada pessoa equivale a dizer, no conteúdo, o nome Maria da Silva Sauro.
com toda a sua vivência e tudo mais. Forma, estrutura de pensamento. Uma pessoa emotiva, que de manhã, categoria tempo, fica de bom humor, à tarde não sei o quê, etc, etc. Todo um mapeamento da forma como ela percebe, mas o que é percebido é o conteúdo. Então, a estrutura formal de percepção dela. E vamos comparar isso, para eu entender isso, com um elemento chamado base categorial, que está posto com objetividade. Então, esclarecendo, assim como eu vou tentar investigar como cada pessoa percebe, eu preciso entender como todos nós em comum percebemos. As bases categoriais são as investigações do que há no mundo objetivamente comparado com a diferença subjetiva. Por exemplo, quando nós falarmos assim, vamos fazer café, na categoria relação. Café tem a ver com uma substância, não é qualquer coisa, Quando eu falar assim aqui no Brasil, gente, vamos fazer café, vocês vão entender jogar bola ou qualquer outra coisa? Então tem uma objetividade do que o termo significa. Está lá a referência ao pó, ao comportamento, ao universo, que é objetivo, entendem? Ele é objetivo porque é histórico. Se eu usar a palavra café entre os gregos no século V a.C., a palavra não terá objetivamente uma referenciação histórica. Ok. Então eu estou falando em bases categoriais, em pesquisas científicas, em pesquisas sociológicas, em pesquisas culturais, em pesquisas que têm parâmetros objetivos. Tá? Mas não nos interessam esses parâmetros, porque não é ciência propriamente. Nos interessa a terapêutica. Aí, com base num elemento comum de objetividade, eu vou separar como a sua estrutura de pensamento interpreta a objetividade comum e a minha estrutura de pensamento interpreta a mesma objetividade comum. Então, quando vamos fazer café, base categorial, relação, a palavra café nós já entendemos. E eu vou dizer assim, eu gosto de café, a pessoa diz, eu gosto de café sem muito açúcar. Aí você vai perceber, pelo advérbio de intensidade muito, que diabos ele quer dizer. Muito. Se eu usar como obviedade o que para mim é muito, não há outridade, eu não vou ao mundo dele. Então, como é que eu vou saber o que é muito, gente? Eu tenho que estabelecer diálogo. É no chute? É no tô nem aí? Não. Eu preciso de medidas metodológicas. E nós vamos fazer isso em clínica. Que se eu não usar essas medidas em comum, não tem como eu conversar com o outro. Por isso, às vezes, a pessoa pode me dizer horrores de ofensa e eu entender que ela está dizendo que me ama. Objetivamente, não de forma absoluta, mas com parâmetros marcadores, vai dizer, eu tenho elementos metodológicos que a filosofia clínica oferece para medir e julgar uma aproximação do que ela realmente quer dizer. Entendem? Não é chute, não é intuição. É um cuidado ético e teórico. Como nós faremos isso? A pessoa diz muito. Tá. Aí eu vou utilizar o que há de relação objetiva entre nós e vou usar uma marcação, por exemplo. 3 colheres de açúcar, para mim é um tanto bom, para ela ficou muito. Então agora eu tenho já, com base no critério 3 colheres, o que é muito e o que é pouco. A partir daqui, por estabelecimento de comparações, eu posso me aproximar e chegar à medida dela. Teria como eu fazer isso sem 3 colheres? Seria um chute a cada momento. Então eu preciso das 3 colheres. Vamos lá para a categoria tempo?
Sim, sim, eu quero dizer, na medida em que eu estabeleço uma colher, qualquer quantidade, eu tenho um elemento objetivo. Uma unidade comum, objetiva, não é em si, quer dizer convencionada. Um parâmetro social, entre nós pelo menos. O que você quer dizer quando você fala isso? Deixa eu ver se eu consigo, depois eu vou verificar com um exemplo. Eu tenho algum método de algum elemento comum. A partir daí, vejo as nossas diferenças e podemos respeitar e interagir entre nós. Sem isso, não há bom senso, não há ciência, muito menos filosofia, e não chegaremos à clínica, ao cuidado do outro. Para isso nós teremos, como cada pessoa formalmente percebe, peraí, ela está falando sobre elemento sensorial. Ah, desculpa, eu estava entendendo emotivamente. Não ia dar certo. Tá, então quando você fala em emoção, fala, eu chorei muito, foi muito doloroso para mim. Mas deve ser fresco. Coisinha dessa aí, você chorou muito. Que é isso? Aí eu vou usar como medida. Aquele filme, aquela ação magoou muito. Ah, então tem que ter algum elemento que num lugar, no tempo, naquelas circunstâncias aproximadas, para ela é muito, para mim é pouco. Agora eu já sei. Só não posso dizer que aquilo é necessariamente agressivo, aquilo é necessariamente calmo. Nada é em si. É segundo algum parâmetro, está claro? Esse parâmetro chamaremos de bases categoriais. Nosso interesse não é estudar a sociedade e fazer sociologia. Outro método, outra proposta. Nosso interesse é ir à subjetividade da clínica e precisaremos de uma marcação objetiva. Está claro, gente? Bom, então, o que são os exames categoriais, as bases categoriais? Elas são marcadores metodológicos investigados junto com a pessoa e para além da pessoa, que nos permitam, na medida do possível, comparar entre quem interpreta e quem o outro também apresenta e interpreta um discurso, compararmos para sabermos o quanto podemos ou não reconhecer com objetividade o discurso. Tá bom? Tá. Na medida em que nós usemos marcadores comuns, nós vamos nos aproximar dos marcadores subjetivos. A medicina faz isso, por exemplo, com o critério de dor. Não tem como objetivamente reconhecer a dor. Então, o que se faz é mais ou menos assim. Sabendo que há uma conversação, uma comunicação nervosa, então nós vamos medir por graus comparativos, subjetivos, e usar uma tabela objetiva para marcá-la. Por exemplo, o que seria nota 10 de dor? Insuportável. Ok, 10 é insuportável, 9 é quase insuportável e assim vai até 10, 0, que é nenhuma completa ausência de dor. Aí nós vamos ver que, tá, então vamos marcar o que eu tenho uma tabela equivalente no sistema nervoso central de 0 a 10. Eu vou comparar isso com a subjetividade de cada um. Então a pessoa amputa o braço. Não, nada não, tranquilo. Então tá, eu já sei como essa pessoa usa em relação ao marcador comum. Como neurologicamente há uma conversação, né, entre as extremidades ao cérebro. Agora, se a outra pessoa, quando corta a unha, ela geme de dor, então agora eu sei que para ela isso é 10. Dado isso, é que eu sei o quanto, por exemplo, de medida de anestesia eu vou aplicar. São marcadores objetivos. Fora isso, é chute. Claro, essa é uma forma de investigação, há outras. Dosagens, aproximação aplica mais, ela tem, entende, marcações. Não acham que, se isso bem investigado, não vai nos dar grande conhecimento e possibilidade de ir ao mundo do outro? Vamos fazer um intervalo e voltaremos estudando
o que seria o tal mundo em comum e, a partir deste mundo em comum, o que seria a representação do mundo em comum para cada um, que é a medida subjetiva, ou a intencionalidade de interpretação do mundo em comum, tendo como parâmetro as bases categoriais. Tá bom? Um intervalozinho e a gente volta. Senhoras e senhores, agora vamos ao livro A Escuta e o Silêncio, que é um trabalho nosso de buscar organizar e dar síntese, por sua vez, do trabalho do Lúcio Pachter, que acaba sendo o nosso, porque é constantemente revisto e atualizado nas nossas pesquisas e trabalhos. Estamos hoje, agora entrando no tema bases categoriais, que são a busca de, metodologicamente, de critérios, estabelecimento de linhas limítrofes, demarcações que separem o que é objetivo e o que é subjetivo na interpretação. Não podemos, de uma subjetividade de interpretação, ir a outra subjetividade de interpretação sem um elemento objetivo e que seja comum. Do contrário, haverá um salto entre um e outro intransponível. Porque não podemos viver o outro, nem interpretá-lo por ele mesmo, rigorosamente. Precisamos fazer uma caminhada, uma aprendizagem. Eu vou dar exemplos bem simples. Eu vou apresentar todas essas bases categoriais, claro, só como uma introdução em cada aula. Nós sempre retomaremos um pouco das aulas anteriores e seguiremos adiante. Atendi uma senhora que, morando na Bahia, categoria lugar, vocês sabem do que eu estou falando? Bahia, Salvador? Então, eu estou usando elementos em comum. Ok, estamos indo bem. Agora, se vocês não tivessem a menor, absolutamente menor noção, até o termo utilizado sonoricamente, foneticamente, fosse estranho, você nem saberia que seria um lugar. Então, não seria possível uma conversação. Poderia entender qualquer coisa. Preciso de um elemento comum. Tá, então, Salvador, Bahia, ela disse, estava no carnaval. Vocês entendem, então, um pouquinho mais? Talvez se a pessoa nunca ouviu falar do carnaval, ao falar a expressão não implique nas relações conectivas culturais que isso traga. Por exemplo, carnaval. Aí eu digo para uma criancinha, ela pensa, oba, doce, musiquinha. Eu digo para um adulto, falo, epa, vai ter assalto, sabe? Depende dos elementos que estão implicados nas relações sociais e o quanto a pessoa habita o mundo em comum. Aí ela me disse, bom, e uma senhora, quase 70 anos. Então imagine o seguinte, ela disse, quando eu era jovem, e aí se referiu lá aos seus 14 anos, e fomos eu e meu namorado ao carnaval, aconteceu isto. Ele foi para tal lugar, eu fui para tal lugar. Aí ela parou, já teve uma postura reflexiva, que já demonstrava um certo bom senso, um grau de epoqué na fenomenologia, questionamento e não óbvio de si mesma ao conversar comigo. Ela estabeleceu uma categoria, separando elementos objetivos entre nós para facilitar o meu entendimento. Ela fez um pouco de fenomenologia comigo. Se ela não fizesse, eu teria que fazer. Mas eis o que ela me disse. Talvez o senhor não vai entender, mas deixa eu explicar. O carnaval de hoje, categoria tempo, não é o mesmo do carnaval de há tantos anos atrás. Eu sei as contas, mas eu não vou falar quantos anos exatamente. E ela disse, naquela época era possível ir ao carnaval e isso não implicava em traição. Não implicava. Porque não havia essa agressão em que uma pessoa mexe com a outra. Naquela época isso não acontecia. Então uma poderia ir sem a outra
a presença do seu parceiro que não implicava em traição. Hoje não é assim. Aqui, temos dela. Aí eu vou ter que investigar antropologicamente, sociologicamente, o quanto isso tem ou não alguma referenciação. Hoje, querendo ou não, você vai ser passado a mão, dependendo dos passos que você for, não é uma escolha, é uma realidade. É uma consequência político-social. Então, se alguém vai no carnaval e não leva o seu parceiro, está implícito que ela está aberta a esse tipo de contato e relação. Ah, uma pessoa profundamente autônoma, mas isso por mais contextos que eu nem vou trazer aqui. Mas o fato só de ela trazer essa reflexão, ela procura mostrar atitudes e consequências de um ato e de outro ato, mas não só por critérios, digamos, subjetivos, mas por critérios também objetivos. Não é só porque eu quero, mas porque também existe lá fora um mundo que exige interação. Então, sim. Então, observem que se uma pessoa que fala de idades diferentes, lugares diferentes, como, por exemplo, uma vez eu vi um filme em que eu precisava descobrir quem era o assassino no filme. E uma pessoa estava com uma luva, e eu pensei, ela deve ser o assassino para não deixar impressões digitais. Um filme americano, Nova York. E aí uma pessoa estava do meu lado e disse, é porque você nunca foi para lá. Lá não se usa luva porque não deixarem... Todo mundo usa luva porque é frio. Então, assim, eu teria que estender aquele lugar, a categoria tempo, a categoria circunstância, para poder não interpretar como se ele morasse em Goiânia. Não faz sentido em Goiânia você usar luva. Talvez só como motoqueiro. Então observem que o entendimento... A pessoa... O senhor morou em Portugal? Vocês estiveram em Portugal? Na Inglaterra. Você que esteve em Portugal? Então, claro, eu não sei nada de Portugal, mas conhecem, a gente ouve falar nas piadas, o termo rapariga, que aqui no Brasil seria ofensivo e lá não ofensivo. Então, assim, ou então uma pessoa traz um linguajar que é próprio de uma idade, de um contexto. São parâmetros que precisam ser investigados. Outro, uma partilhante que atendia em clínica. Ela me disse que quando criança tinha uma vizinha que era muito rica. Vocês entenderam o que ela quis dizer? O que é rico? Se é óbvio, não há escuta. Você não acolhe o outro nos significados do que isso representa existencialmente para ela. Se não é existencial, tanto faz. O fato é que, deixa eu entender melhor. E ela me diz que quais são os critérios de objetividade para eu chegar à subjetividade dela comparada com a minha. Né? Para cada um, mas com o estabelecimento arbitrário de alguma convenção de riqueza. Ela diz, a vizinha era tão rica, que tinha um balanço, esses balanços que era de ferro, no quintal da casa dela. Bom, então agora eu já posso avaliar o que é riqueza. Você comer um iogurte, um danoninho, é símbolo de riqueza. Para outra pessoa não vai ser. Agora eu sei mais ou menos onde ela mora, qual o setor, o valor econômico. A partir daí eu estabeleço, bom, a partir de então, por aproximação de categorias objetivas, bases categoriais, eu chegarei à subjetividade do que para ela é rico, pobre e elementos assim. Entendem? Tá. E assim eu vou usar para tudo. Vamos quais são essas bases categoriais? E aqui vocês, claro, esse curso é só uma apresentação para o que deve ser estudo pessoal e em grupo, no grupo de vocês em casa. Vamos aqui as bases categoriais no livro A Escuta e o Silêncio, nessa versão de 2017, é a segunda edição, profundamente revista e ampliada, na página 58, categoria Assunto. O livro é formado de uma apresentação teórica e um estudo de caso para dar materialidade a cada um desses termos. Vou ser rápido pelo nosso tempo e continuaremos esse tema na próxima aula. O que se trata, a categoria assunto, é a demanda
a questão que leva a pessoa à procura de orientação para o filósofo clínico. O problema, a problemática, o sofrimento. Quando alguém leva a queixa, né, ao filósofo clínico e diz, olha, eu não estou conseguindo dormir, esse é o assunto. Queria que você me ajudasse. Eu estou com um problema de relacionamento, esse é o assunto. A demanda clínica, está claro? Se levarmos a filosofia clínica para outros saberes que não da clínica específica da subjetividade, em consultório, podemos levá-la, por exemplo, para o campo das administrações. Olha, como resolver um problema de fofoca na organização, um problema de recursos humanos entre determinados setores com outros. É uma demanda, é o assunto ligado a questões administrativas. O assunto pode ir para o campo pedagógico. Como é que eu levo esta pessoa a desenvolver conhecimento, aprendizagem de matemática? Assunto. Está claro? Ela vai para os campos da sexualidade, da pedagogia, da política, enfim, são os temas que reivindicam a busca de orientação. Subdividem, em dois. Assuntos imediatos e assuntos últimos. Imediatos são esses que, como efeito, aparecem geralmente no que mais próximo da memória ou do ato do sofrimento causam à pessoa a experiência do assunto. Geralmente é a dor, geralmente é intenso e também é comum que não seja profundo. Ou seja, efeitos e não causas. As pessoas dizem, eu vim ao consultório porque fulano, meu marido, não sei o quê. Tá ok. Nós vamos investigar e percebemos que isso é efeito do que imediatamente ela está sofrendo de uma questão muito anterior e mais profunda na sua estrutura de pensamento. E que se não este efeito, outros estariam, como já tiveram acontecido, por uma inautenticidade do seu modo de ser. Entenderam? Um sintoma. Claro que pode haver coincidência, mas é muito raro. Exigiria da pessoa pelo menos grande bom senso já de chegar à clínica e coincidir o assunto imediato como sendo o assunto último. Mas é claro, né? A dor ou o prazer são instantaneamente muito comunicativos e costumam chegar primeiro. Os assuntos últimos, não porque finais, últimos porque os mais recentes, aqueles que são mais causadores, os que são fomento das questões ligadas à autenticidade, são questões existenciais. Entendamos por questões existenciais, não como questões psicológicas, aquelas que estão num nível de serem tratadas como sendo essenciais à identidade da pessoa. Ou seja, são questões que alteram a definição de quem ela é, de quem ela deixará de ser, quem ela quer ser, estão mais próximas possíveis da identidade dela. Assim sendo, pode acontecer que um assunto último trazido seja trabalhado, seja, vamos imaginar, resolvido, tornado potente, autêntico, e com implicações das mais diferentes, desde resolvido, alterado, aceito e não resolvido, enfim, passe-se na clínica a outros assuntos últimos. Olha aquela questão, enquanto ponto em recorte foi tratado, agora eu quero tratar de outro. Enfim, são questões das mais diversas. Não, como causa. Antes causa do que consequência. Embora, claro, que dependendo dos referenciais, vai ser consequência de outro e assim vai. Os assuntos últimos são os mais existenciais. Aqueles que seriam mais íntimos à potência de alguém. A potência de existência. Características do intenso.
perdão, do imediato, geralmente são intensos, mas superficiais, né? E como disse o Lúcio num áudio que vocês ouviram há pouco, nos nossos intervalos, muita gente gasta muita energia para resolver um problema que tanto faz se resolvido ou não, permanece a mesma incapacidade em viver. Então, temos que ter cuidado seletivo em não darmos tanta atenção a questões superficiais, apesar de intensas. Porque nós ficaríamos lidando com aparências. E algumas delas são comovedoras, são urgentes, mas não podemos ficar só aí, né? E as questões últimas, aquelas que chamamos aqui de mais essenciais à pessoa? Estas, claro, depois de investigadas, nem sempre reveladas em princípio, vão ser tratadas. No entanto, vamos retirar a ideia de cura, porque saúde e doença não é preconcebido, é potência. Potencializa ou não a pessoa ser autêntica. Aí o Lúcio coloca uma questão, uma reflexão interessante. Toda uma construção teórica chamada teoria crítica surgiu com Karl Marx e Sigmund Freud, chamada teoria da Escola de Frankfurt, e que fez um maravilhoso e bom estudo sobre a indústria cultural que vive de alimentar, resolver e retroalimentar questões superficiais. Como uma criança mimada que sempre briga, a expressão todo mundo já ouviu, eu não consigo viver sem isso. E isso é apenas mais um doce, mais uma cor, mais uma roupa na última moda. Nada que parece ser toda a questão vital e é totalmente superficial. Uma fabricação de intensidades superficiais que parecem ocupar toda a vida. Bom, isso é verdade. Elementos alienantes. Só que o Lúcio também apresenta uma crítica ao inverso. E aqueles tais outros, uma espécie de indústria academicista, que acham que só devem tratar e dedicar às questões últimas da existência, o sentido da vida, viver ou morrer, sabe? Como sempre isso é amor verdadeiro ou não. Como se também não tivesse vida, habitação nas coisas superficiais, e elas também não merecessem um estatuto de dignidade. Então não vamos pressupor que o último é sempre melhor ou filosoficamente mais autêntico do que o imediato. Porque às vezes uma pessoa se torna mais potente porque está em questões imediatas e instantâneas e não em questões profundas. E o inverso. Não há regras. Mas há o cuidado, segundo as demandas de cada um, no que ela traz de questões superficiais e últimas e não confundirmos umas e outras. E ele vai dizer, há coisas, Lúcio, né? Que às vezes ela se resolve nos assuntos imediatos. Por coincidência, um bate-papo, uma piada, uma conversação boba, e que toca em questões que eram as últimas dela, e felizmente um conselho, uma bobice de uma propaganda, já orientam a vida para uma autenticidade muito adequada. Porém, sem método, isso pode ser o inverso. Vai que você diz, seu cabelo está legal. Uma bobice também, uma coisa totalmente superficial, e isso toca em uma mágoa de uma questão, em assunto último não resolvido, e a pessoa fica profundamente magoada e perde uma amizade por uma questão confundida como última, sendo apenas superficial. Então os trâmites podem ser tão grandes que nós precisamos investigar o que é último e o que é superficial em todos os aspectos da clínica, com variações. De um modo geral, este conceito. Na próxima aula nós vamos trazer exemplos e materializar outros. O segundo exemplo é categoria circunstância. Circunstância é o enredamento contextualizado de um fato. No mundo, qualquer informação tem contexto. Uma pessoa está gritando no trabalho, sai gritando.
imediatamente fala, é doido? Doido. Mas quando você vê o contexto, fala, acabou de receber uma informação de que o pai está doente, ou descobriu que está pegando fogo em determinado lugar, aquilo passa, por conta dos elementos ambientais, históricos, circunstanciais, passa a deixar o critério de uma pessoa, ou a ausência de critério, que tornaria a pessoa louca, em uma pessoa profundamente sábia, adequada. Entende? Então, nenhuma coisa pode ser bem compreendida sem um contexto que lhe dá ambiente e significação conjugada. As coisas humanas têm contexto. No seu contexto, para ter um sentido ambientado. Assim como nós podemos fazer de questões pessoais, na intimidade subjetiva, ou seja, a pessoa... no consultório, certa vez eu atendi uma moça, e é natural que, numa clínica que eu tinha, conjugada com outros espaços de consultório, é natural que, claro, eu entrasse e fechasse a porta. Mas como eu já tive inadvertência de gente que abriu a porta para poder querer saber alguma coisa, eu passei a trancar a porta, para evitar esse desconforto na hora que eu estava atendendo. E o fato de eu trancar a pessoa, eu percebi que a pessoa que eu estava recém atendendo pela primeira vez entrou em pânico. Depois eu fui entender que essa pessoa já foi violentada com a presença de um homem, num ambiente fechado. Fazia todo sentido aquilo. Mas havia um contexto, que sem esse contexto eu ficaria perdido. Imediatamente pelo sintoma, eu procurei imediatamente ver o que poderia causar a ela, supostamente, uma clínica de emergência, uma sensação de abertura, de liberdade. E como havia uma janela com árvores lá do lado de fora, eu falei, olha aquelas árvores ali, você já imaginou que passarinhos vivem naquela árvore e eles voam longe? Eu percebi que ela relaxou o corpo. Eu falei, que bom, então ela estava se sentindo presa. Aí eu fui ver, depois eu identifiquei, tem um contexto. Nessa situação, então passou de furor, tem aquela ação da ação política, passou a prevalecer a ação política. Pois é. Numa emergência clínica a gente faz por sensibilidade, mas na medida em que a gente vai investigando, nós teremos conhecimento para atuar. Sim, sim, foi. O fato então é que circunstâncias para darem bojo. Então, dependendo do que faz sentido para a pessoa, lembremos, é uma circunstância no modo de entendimento dela comparado com nossas bases categoriais. Por exemplo, nossos avós davam e recebiam surras de sangrar filhos. Entende? Sangramento. Então, isso que se fazia além da própria agressividade, que não era uma violência entendida, ou seja, não violava direitos que estavam assim entendidos como direitos, ainda tinha o acréscimo do banho de sal, porque faz uma dupla tarefa. Primeiro cicatriza e depois faz sofrer mais ainda. Então era bem caprichado. Na dor e no tratamento da dor cumpria o sofrimento. Aquilo naquela época, naquelas circunstâncias históricas, não era um ato de violência e agressividade como nas mesmas caracterizações nos dias de hoje, estabelecidos outros parâmetros de direitos, de política, de sociedade, de educação, entende? Então eu não posso olhar para aquilo e dizer, meu Deus, como você era uma pessoa violenta. Não naqueles parâmetros. E assim vai para critérios de masculinidade, erotismo, para critérios de política. E imagina se a gente vai historicamente para outras épocas. Eu não posso confundir a época de hoje com aquela época. Por exemplo, Platão, Aristóteles tinham escravos. E até os conceitos de escravos não eram como os nossos negros no Brasil colonial. Eram outros tipos de concepções de escravos que, se eu não entender isso, eu não estarei entendendo bem aquelas pessoas naquela época. Enfim, é uma circunstância sócio-histórica. Tanto dos elementos mais subjetivos, desde a linguagem ao entorno, para eu fazer aproximações. Depois, categoria lugar. E fica a pergunta para uma investigação. Até que ponto o espaço físico é subjetivado? Por exemplo,
esta sala, que tem uma medida, tantos metros por tantos metros, 8 por 4, é grande ou pequeno para esta pessoa? Causa a sensação de abertura ou claustrofobia em relação ao que temos em comum como medida espacial. Assim, por exemplo, eu cito rapidamente o caso de um rapaz que conheci, um grande amigo, que ficando em casa sozinho, depois que toda a família sair para trabalhar e ele para estudar em concurso, tendo a casa inteira, ele não conseguia estudar, porque a casa era grande. Ele tinha que ir para a biblioteca, onde ele tinha cubículos, e naquele espaço fechado ele tinha concentração e um estado emotivo, cognitivo suficiente para o estudo. Então, a espacialidade física lhe alterava elementos como a epistemologia, o entendimento teórico. Então, até que ponto o espaço, uma pessoa que morava numa fazenda, depois vai morar num apartamento, tem alterações em sua estrutura de pensamento? Sim ou não? Enfim, o espaço. Claro que quando vamos falar, é uma categoria espaço-tempo, né? Que agora vamos ao tempo. Tudo aqui é interligado. Categoria tempo. O que é muito, o que é pouco? O que é jovem, o que é velho? Ah, isso não é roupa para velho. Peraí, mas quais são os elementos que a outra pessoa julga como jovem ou velho? E também tempo, 2 horas, é muito ou pouco? Precisamos do relógio, dos anos, para então chegarmos às medidas subjetivas das nossas diferenças, eu e o outro. O mesmo para a categoria relação, como disse antes. São os elementos fundamentais de um discurso. Ora, vamos falar sobre casamento, então aparecem filhos, aparecem bens. Quais são os elementos chaves que estão na temática, no assunto? É claro que, por exemplo, se eu for atender uma pessoa que fala em grande parte da sua vida, está ligado a um discurso religioso, por exemplo, ela fala, eu vim do candomblé. Aí lá tem vários elementos, mitos, palavras, que são relações que só fazem sentido naquela cultura, e você não entende nada disso. Como você vai atendê-la? Não vai entender, você vai ter que fazer uma pesquisa daqueles elementos. Ou mesmo que uma pessoa fala de culinária, ou fala de fazenda, ou ela, como eu disse há pouco, uma pessoa está aqui no Centro-Oeste e a outra está falando lá dos Estados Unidos, ou do Nordeste. Nossa, peraí, deixa eu pegar a relação dos termos, a relação dos signos, a relação dos elementos que estão ali dispostos e que vão ser frequentemente bem compreendidos para que eu entenda isso. Aí eu tenho que passar para outro terapeuta, né? Porque tudo tem limite. Queridos, eu hoje apresentei apenas alguns conceitos fundamentais. Na próxima aula, eu aprofundarei isso, pedirei a vocês que leiam e estudem os exames categoriais e depois vamos aprofundá-los com os tipos de interseção e já entraremos no método de como é feito de uma forma diagramática, de uma forma apenas didática, da primeira à última consulta na clínica, como nós fazemos a divisão dessas pesquisas metodologicamente como uma visão panorâmica. E, assim, também daremos início, à medida do tempo, com outros vídeos, sobre várias questões de exemplos de interpretações fenomenológicas que vão causar grandes implicações em nós. Para saber, você está preparado para saber das suas implicações de interpretações diferentes da de outro? Questões como morte, questões como erotismo, sabe lidar com isso? Ah, isso aqui eu perco a objetividade, então você não pode lidar com isso na clínica, mas com outras pode. Vamos tentar mapear e nós vamos verificar isso em nós. Espero que a aula de hoje tenha sido um acréscimo na nossa inicial caminhada para a formação de filósofos clínicos. Muito obrigado a vocês.